Olha só quem está aqui comigo hoje. A Beth, sim, a rainha da Inglaterra. Você sabe, ela é rainha, mas não governa. E isso tudo começou na Revolução Inglesa, tema do nosso resumo do dia. Muito bem, a Revolução Inglesa, ela vai ser um movimento que termina com o absolutismo na Inglaterra. Para a gente entender a Revolução Inglesa, a gente precisa entender que naquele país havia três religiões muito importantes. Inicialmente, a Igreja Católica. O rei Henrique VIII separa a Igreja Católica do governo inglês. Então, ele cria uma nova religião, a religião anglicana. E além da religião anglicana criada pelo rei Henrique VIII, a gente tem a religião puritana. O puritanismo é o calvinismo em inglês, certo? Muito bem. O puritanismo, sendo o calvinismo em inglês, será uma religião que valoriza o lucro. Então, os calvinistas serão, em sua maioria, burgueses. O anglicanismo, sendo a religião criada pelo rei, a religião nacional da Inglaterra, vai ser uma religião que os nobres aderem e apoiam muito. E o catolicismo é uma religião que está sendo cada vez mais perseguida ou enfim, o catolicismo vai ser a religião menos praticada na Inglaterra, certo? Então, temos três religiões. Anglicanismo, religião criada pelo rei. Puritanismo, religião que valoriza o lucro, religião da burguesia. E a Igreja Católica, que na Inglaterra será, digamos, diminuída com o passar do tempo. Muito bem. A gente também, quando fala de Revolução Inglesa, deve entender que naquele país havia o parlamento desde 1215. O parlamento é um grupo de políticos, digamos assim. Inicialmente, esses políticos eles eram todos nobres e o parlamento controla o poder do rei. Bom, os reis menos poderosos eram bastante controlados pelo parlamento. Os reis que não tinham tanta riqueza, não tinham tanto poder, eles eram bastante controlados pelo parlamento. Muito bem. Sabendo disso, a gente pode conversar um pouquinho então sobre a Revolução Inglesa. Henrique VIII era um rei da dinastia Tudor. Sua filha, Elizabeth I, governou a Inglaterra apoiando a burguesia e com uma certa liberdade religiosa. Ela é conhecida como a Rainha Virgem, pois ela nunca deixou filhos, né, como herdeiros. Então, após a sua morte, o primo dela, Jaime Stuart, ele era rei da Escócia, ele assume o governo da Inglaterra também. O Jaime, ele não era tão tolerante que nem a sua prima, e ele vai ter um governo bastante autoritário e muito absolutista, digamos assim. Elizabeth também era, porém Jaime, ele não respeita o parlamento, ele cria impostos, ele não negocia com a burguesia, ele vai ter um governo bastante centralizador e absolutista. Depois de Jaime, Carlos I assume, e Carlos I, ele é extremamente absolutista, ao ponto de ele receber a petição de direitos, ou seja, o parlamento escreve para ele exigindo que ele convocasse o parlamento para tomar as decisões em relação a impostos, em relação aos controles que o governo teria. Ele não dá bola, ele não aceita respeitar o parlamento. Por isso, dentro da Inglaterra surgirá uma guerra civil. De um lado, os cavaleiros do rei, que apoiavam o governo de Carlos I, do outro, um exército liderado pela burguesia, chamado de Exército dos Cabeças Redonda. O principal nome desse grupo era Oliver Cromwell. Dentro desse exército, o que importava era as pessoas terem habilidades, eram as pessoas que participassem desse grupo terem capacidades militares e elas conseguiam subir de cargo se elas tivessem isso. Já no exército do rei, o que importava eram as pessoas serem nobres. Então, um nobre teria um cargo importante dentro do exército do rei. Um plebeu jamais conseguiria esse cargo importante. Percebeu a diferença? O exército do rei valoriza os privilégios de nascimento e o exército da burguesia que está surgindo não valoriza, valoriza, digamos, a capacidade, o mérito. Muito bem.
O exército da burguesia vence a guerra civil e Oliver Cromwell, o líder, sobe como governante da Inglaterra. Ele ficou conhecido como Lorde Protetor da Inglaterra. O governo dele é bem controverso, porque, embora ele quisesse implementar uma república, e essa república defendia a religião puritana, pois os burgueses eram puritanos, e por isso o governo dele ficou conhecido como a República Puritana, e essa mudança no governo ficou conhecido como a Revolução Puritana também. Embora ele fosse puritano e quisesse implementar uma república, em alguns momentos Oliver Cromwell agiu como um déspota, agiu como um rei absolutista. Ele mandou fechar o parlamento, por exemplo. Bastante estranho, não é? Enfim, mas quando pensamos no governo dele, a gente tem que lembrar dos atos de navegação. Esses atos de navegação foram leis que o Oliver Cromwell cria e, basicamente, o que elas fazem é incentivar a indústria inglesa e a marinha inglesa. Como? Os atos de navegação proíbem que navios estrangeiros transportem produtos ingleses. Os atos de navegação, eles obrigam as fábricas inglesas transportarem seus produtos em navios ingleses. Isso faz desenvolver muito a marinha da Inglaterra. E você sabe que aquele país precisa de marinha, pois ele é uma ilha, certo? Então, ter uma marinha desenvolvida é absolutamente bom para os ingleses. Legal. Então, atos de navegação. Lembre, quando fala de Oliver Cromwell, lembre disso. Porém, Oliver Cromwell morre, como todos os seres vivos, e após sua morte, mais um exemplo de como esse governo tinha características absolutistas, embora tentasse implementar uma república. Pois, após sua morte, o seu filho, Ricardo Cromwell, assume. Ricardo não consegue se manter no poder e acontecerá a restauração monárquica, ou seja, a família real, que governava antes de Cromwell, reassume o poder. Carlos II, o filho de Carlos I, consegue voltar ao governo inglês. E ele, num gesto de vingança pela morte de seu pai, aliás, eu não falei isso, mas quando Oliver Cromwell chegou ao poder, Carlos I, o rei que estava no momento governando, foi condenado à morte, veja só. Então, Carlos II, quando chega ao poder, quer se vingar dessa morte de seu pai. E ele manda desenterrar Oliver Cromwell do túmulo e manda cortar a cabeça do Cromwell novamente. Olha só. Muito bem, Carlos I, Carlos II, a exemplo de seu pai, ele também será absolutista, ok? Ele também tentará centralizar o governo. Porém, o problema mesmo foi quando o seu sucessor assumiu, Jaime II. Jaime II, além de tentar práticas absolutistas, ele pretende modificar a orientação religiosa da Inglaterra. Podemos dizer que todos os reis que falamos hoje aqui, eles vão ter governos que valorizam a religião anglicana. Porém, Jaime II pretende retornar ao catolicismo. Ele acreditava que a Inglaterra, nos moldes do catolicismo, daria mais poder para o rei. Então, ele quer ter mais poder, pretende voltar ao catolicismo. Daí o que acontece? Membros da nobreza se juntam com a burguesia e arquitetam um plano para tirar Jaime II do governo. Esse plano será conhecido como a Revolução Gloriosa. Eles trazem Guilherme de Orange, um nobre da Holanda, certo? E esse Guilherme de Orange se tornará o rei da Inglaterra. Guilherme de Orange aceita ser rei e aceita obedecer à Declaração de Direitos, ou a Bill of Rights. Essa Declaração de Direitos vai afirmar que o poder do rei será limitado pelo parlamento. Muito bem. A partir desse momento, a partir do governo de Orange, obedecendo a Bill of Rights, a Inglaterra possui um rei, mas esse rei não governa, pois ele deve obedecer ao parlamento. Após a Bill of Rights, aparecerão outros reis que
modificarão um pouco, digamos assim, o governo inglês. Porém, a gente entende que a Bill of Rights é o símbolo dessa mudança na orientação do governo inglês. O governo deixa de ser absolutista e passa a ser comandado pelo parlamento. Beleza? Resumindo, quando pensamos em Revolução Inglesa, devemos lembrar que a Revolução Puritana é o momento de guerra civil, aonde Oliver Cromwell chega ao poder, um governo burguês chamado de República Puritana, que, embora tenha esse nome, se confunde um pouco ainda com absolutismo, atos de navegação nesse momento. E segundo, devemos lembrar da Revolução Gloriosa, o segundo momento da Revolução Inglesa, em que Guilherme de Orange chega ao poder, substituindo Jaime II, que queria retornar ao catolicismo, e Guilherme de Orange aceita obedecer à Declaração de Direitos, a Bill of Rights, onde o poder do rei passa a ser controlado pelo parlamento. Parênteses aqui. Durante o governo de Carlos I, especialmente, houve muita perseguição religiosa. No governo de todos esses reis das famílias, da família Stuart, não é? Durante Jaime, Carlos, houve muita perseguição religiosa, mas especialmente no governo de Carlos I, muitos puritanos fogem na Inglaterra, vazam, vão procurar outro lugar para viver e muitos deles vêm se estabelecer nos Estados Unidos. Ok? Muito bem. Essa foi a nossa revisãozinha do capítulo 1 e espero que tenha feito vocês relembrarem aí as coisas que vimos lá no comecinho do ano. Bons estudos!